Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Edmilson Oliveira. Muita paz a todos, estou aqui. Temos Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E Adalberto Ferreira, o mais arteiro. Uma reflexão interessante para todos nós, que estamos aqui e você aí do outro lado da latinha. Quando a idade chegar, não deixe transparecer rancor. Se a pele rugar, sorria. São rugas de amor. Vamos estudar. Isso aí. Então, hoje nós vamos estudar o início do tópico separação da alma e do corpo, que encerra parcialmente o capítulo, porque depois nós vamos ter, da pergunta 163 em diante, a perturbação espiritual. Então, hoje faremos as perguntas 154 e 155. Vamos começar com Edmilson. Sim. Tá? A pergunta 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Essa é uma questão que nos remete, né, a todos ao medo da morte, né? A dor do momento da separação, né? Esse temor que todos temos inconscientemente. Só que, verdadeiramente, o grande temor que nós temos não é necessariamente no instante da separação, é o que nos aguarda do lado de lá. Porque se a gente for pensar bem, todas as noites nós nos exercitamos de como morrer. A partir do momento em que vamos dormir, por intermédio do sono, né, o nosso espírito, o nosso perispírito, melhor dizendo, ele se desdobra do corpo físico. Então não seria exagero dizer que todas as noites nós ensaiamos para essa passagem que um dia virá de uma forma definitiva. Agora, o que verdadeiramente nós temos? Porque esse momento da separação que ocorre, né, de uma forma lenta e gradativa, ele também tem uma relação muito grande com o nosso dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que está muito apegada aos bens materiais, à casa, ao filho, à esposa, ao carro, ao emprego, a tudo que tem, essa separação ela acaba sendo dolorosa, porque o próprio espírito, que no momento em que pressente que essa separação vai ser definitiva, ele se apega desesperadamente ao corpo físico e aos bens materiais que ele não conseguiu se desapegar ao longo da vida. E isso sim podemos dizer que é doloroso, esse apego. Aliás, se a gente for voltar 500 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 2.500 anos atrás, um sábio da antiguidade, né, estou me referindo ao príncipe Siddhartha, ex-príncipe Siddhartha, né, que se tornou o mendigo Buda, ele disse: a razão de todo sofrimento é o apego. E o Espiritismo vem nos confirmar isso.
Quantos espíritos no plano astral encontram-se despojados do corpo físico e se acreditam vivos ainda, se acreditam materializados, nos mesmos ambientes, conversando com as mesmas pessoas, com as mesmas inclinações, as mesmas tendências, das quais não conseguiram se despojar ao longo da vida física. Então eu acho que a verdadeira preocupação que nós temos que ter não é nessa dor momentânea que vai caracterizar o momento do desprendimento, mas eu acho que o nosso dia a dia, o exercício do desprendimento, do desapego das pessoas e dos bens, isso é um exercício para nossa educação, é um exercício. Eu acho que se a gente quer, eu não vou usar a palavra morte, né? Vamos usar a expressão desencarne aqui, que fica bem definido. Eu acho que se a gente quer se preparar para esse momento do desprendimento da alma do corpo, vamos então exercitar no nosso dia a dia o desapego, que teremos com certeza um desencarne muito suave. Astério. Sim, é interessante, né? Porque a pergunta, quando Kardec fala assim, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Parece que Kardec está pensando aqui apenas na dor física, na dor material e não na dor moral, né? Porque a dor moral parece que ela está presente na maioria, né, das desencarnações. Mas a resposta também parece confirmar que a intenção do Kardec era perguntar se existia dor física na separação. E eles dizem não. O corpo quase sempre sofre mais, portanto, está se referindo à dor corporal, física, né? O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte, né? Mas esse quase que é importante porque pode existir o processo de, na separação, alguma consequência física, né? Quem quiser entender melhor, para mim, quem melhor descreveu esse instante foi o irmão Jacó, Frederico Figner, no livro em que ele relata, né, o Voltei, em que ele relata a sua própria desencarnação, o que aconteceu com ele no instante da reencarnação. Como ele era um espírita, né, altamente conhecedor da doutrina espírita, ele conseguiu descrever com muito detalhe o que acontece no momento da desencarnação. Então, que o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso, né, no processo físico da desencarnação. É como se isso não afetasse a alma. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam, então é possível se experimentar, no instante da morte, são um gozo para o espírito. Então, não obstante o espírito esteja sofrendo as consequências ou os reflexos do que está acontecendo com o corpo, ele está vendo chegar a termo o seu exílio. Então, ele suporta com tranquilidade, né, como se não desse qualquer importância àquele processo doloroso físico, uma vez que ele sabe que está se livrando de uma dor maior, né? Eu fico imaginando, às vezes a gente vai ao dentista com um dente altamente complicado e é doloroso, né? Muitas das vezes é doloroso o momento de extrair o dente, mas só o fato de a gente saber que aquele dente não vai doer mais já dá uma tranquilidade muito grande, a gente suporta qualquer dor. Roberto. É interessante, né, a gente refletir em cima do que o Edmilson fez o seu comentário, porque há espíritos que permanecem, né, vivos mortos, voltam em suas casas, gritam no ouvido da mulher ou da esposa ou do filho, faz escândalo, mas como ninguém está escutando, ele pensa que está ficando maluco. E com o passar do tempo, né, esse irmão ou irmã é levado de acordo com a necessidade dele à casa espírita, para, através da psicofonia, através da conversação fraterna, na mesa de esclarecimento, né, na reunião de esclarecimento, que chamamos de reunião mediúnica ou desobsessão, enfim, esse espírito, então, ele é esclarecido. Né? Tivemos oportunidade de conversar com um desses que estava há 18 anos gritando no ouvido da mulher que ele não, então já que você está me ouvindo, disse ele para mim, vai na minha casa
e diz para minha mulher que eu não quero aquela tinta que eles estão pintando a parede. Tem família que ainda tem esse hábito, né, no final do ano, Natal, pintar a casa, botar uma tinta nova, dar uma limpeza. Olha o apego dele, né? Não é? Então ele estava ali preocupado com aquilo. Então foi feito um trabalho de indução de memória, tá, aquela coisa toda que nós estudamos para fazer na mesa mediúnica. E ele então materializaram para ele o sepultamento do cadáver dele, ele viu e tal, consciente de que estava vivo após a morte física. E ele então, meu Deus do céu, então aquele barbudo que está lá é meu filho. E aquela menininha, meu irmão, eu tenho uma netinha. A médium, impulsionada pela emoção dele, chorou. O doutrinador chora junto, que eu não sou besta. Vou me emocionar sim a qualquer instante que uma situação dessa. Eu sou um chorão, não tem jeito. E gosto de chorinho também, né, João? Uhum. Bem tocado no bandolim. Então, outras situações há inúmeras, para quem tem a oportunidade, a misericórdia de Deus, de trabalhar numa mesa mediúnica, ao meu ver, no meu conceito, é a melhor de todas as reuniões de uma casa espírita. É uma reunião de desobsessão. Uhum. É fantástico, é lindo, não tem palavras para descrever a minha emoção. Mas tem um depoimento, que aí é outra situação, eu vou ler rapidamente, que há espíritos que permanecem décadas, séculos, para perceber a situação da morte física. Então, diz aqui o nosso irmão, vamos identificar no final, mas todos já sabem, quem se atira no suicídio e espera livrar-se dos sofrimentos considerados insuportáveis. Também eu, diz o nosso irmão, pensei assim, enganei-me, porém, e sofrimentos milhões de vezes maiores me esperavam dentro do túmulo, onde me escondi pensando escapar às dores do corpo físico. Esse e outros tantos depoimentos desse nosso irmão, Camilo Castelo Branco, está na obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, Nos Trouxe em Memória de um Suicida. E outras tantas situações que a gente vai buscar nas obras complementares, dentre elas a obra da Codificação Espírita, que eu sempre vou citar a quarta obra da Codificação, o livro Céu e Inferno, onde tem depoimentos ali de irmãos nossos que estão nos relatando situações de diversas formas do desencarne dele. Então, é o que o Edmilson falou, enquanto aqui estivermos e procurarmos buscar um bom comportamento, se esforçar para ter um bom hábito, o esforço de passar pela porta estreita, de fazer a reforma íntima, de buscar, então, e até quem tem mais coragem, adentra na sala cirúrgica da cirurgia moral, o conheça-te a ti mesmo, proposto lá no portal de Delfos, que Sócrates nos trouxe, Santo Agostinho nos traz também no livro dos Espíritos. Então nós todos possamos buscar isso, porque Jesus não diz, vós sois deuses. Então somos sim, nós temos sim capacidades, somos capazes, podemos procurar a medicina da psicologia, da psiquiatria, da medicina tradicional, enfim, clínicos, enfim, todas as ramificações da ciência médica, sim, procura a casa espírita, para o tratamento espiritual, dado água fluidificada. Mas não é só isso, porque, volto a dizer, se nós não tomarmos a vacina da vergonha na cara e admitirmos que também cometemos erros, que também temos defeitos,
e buscar estudar, procurar isso, estudar o Livro dos Espíritos, em todas as questões, a questão 165, né? Estudar Espiritismo para ter alguma coisinha, como lembra de volta, para pelo menos a gente, quando chegar do outro lado, né? Se eu, por exemplo, que tive a oportunidade nessa existência, conviver muito pouco tempo, mas eu lembro que o Grandão, um amigo particular que eu tenho, ele falava assim: vai lá visitar minha velha. E eu passava a tarde inteira na cozinha, conversando com a dona Vera, comendo bolo, tomando café. E eu falava para a dona Vera: eu trouxe a Kombi, tá toda velha. Para que eu quero saber de qual carro velho, meu filho? Eu trouxe também uma salinha, uma latinha de cera e um pacote de estopa. Para que eu quero isso? Para a senhora dar um polimento na Kombi que está velha. Mas, meu filho, como é que eu vou fazer isso? É para a senhora fazer fisioterapia. Fisioterapia, dona Vera, vamos embora. Meu filho, vai ali em cima do armário da cozinha, tem um pedacinho de bolo ali para você comer. Pô, a senhora, eu pedi a secretária para botar em cima do armário. Por que em cima do armário? Senão o João come tudo. Eu tenho que rir, pô. É dona Vera. Eu sempre vou lembrar ela com muito carinho e respeito. Que a primeira coisa, quando ela me via, me perguntar: meu filho, você já almoçou hoje? Você já tomou seu café? Eu acho que desde que você passou a voltar a explanar conosco aqui, ela está acompanhando a gente todo Tomara sábado. Que esteja. Tomara que esteja. Ela gostava muito. Mas não era mole, não. Viu? Ela subia aqueles 17 degraus para ter acesso ao salão de Giaf. O João subia na frente. Um dia eu me atrevi a ajudar a dona Vera a subir. Deixa a minha mãe, ela se vira. Ô mãe, como é que é, mãe? Sobe a escada, mãe. Eu não podia ajudar ela a sair do táxi, porque o médico não deixava. Deixa ela fazer as coisas. João, essa daqui é a minha mãe, dona Ivonete. Ô Ivonete, cadê meu beijo? Minha mãe sentada: não, tem que levantar para me dar um beijo, senão como é que fica? Para fazer fisioterapia, né? Então, meus irmãos, estender roupa é fisioterapia, lavar louça é fisioterapia, varrer casa é fisioterapia, capinar o quintal, você que está aí na roça, vai lá arar a terra, né? Vai ouvir os pássaros cantar. É uma boa psicoterapia o trabalho. Então, a partir deste momento, o trabalho é teu. O trabalho é meu? A 155 é toda tua. Toda minha? Ou eu prefiro dizer que é toda nossa. É. Ó, Eu sempre peço socorro aos espíritos superiores. Ó. Tá? Tá bom. Então, Allan Kardec dá seguimento aqui na questão 155 e ele pergunta aos benfeitores: como se opera a separação da alma e do corpo? A resposta é simples. Rompidos os laços que a retinham, ela se despreende. Então a gente vai ver que, como foi relatado aqui, que isso acontece de acordo com o comportamento, o conhecimento, a compreensão que nós ainda encarnados fazemos daquilo que lemos, que conceituamos. E o nosso comportamento, o nosso esforço, pelo menos, né? Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 4, quando Kardec nos diz que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça no bem. Então a gente precisa se esforçar, pelo menos. Ah, não posso passar aí não, que essa porta está muito estreita. Né? Nos alerta Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, em outras obras, que a gente precisa dar o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, como é que fica? Então, também na obra de Leon Denis, Depois da Morte, a gente vai ver situações de diversas circunstâncias. Então, em geral, diz Leon Denis, o despreendimento da alma é menos penoso depois de uma longa moléstia, pois o efeito desta é desligar pouco a pouco os laços carnais.
as mortes súbitas, violentas, sobrevindo quando a vida orgânica está em sua plenitude, produzem sobre a alma um despedaçamento doloroso e lança-na em prolongada perturbação. Os suicidas são vítimas de sensações horríveis, diz o professor Leon Denis. Experimentam durante anos as angústias do último momento e reconhecem com espanto que não trocaram seus sofrimentos terrestres, senão por outros ainda mais vorazes. Ou vivazes, como está aqui, peço perdão. Então, para cada ser, é uma situação, para cada um de nós, estando encarnado, no momento de desenlace, a gente precisa estar capacitado. Assim como uma prova, né, Ju? A gente vai fazer uma prova no Enem, por exemplo, aí. Né? Tá lá. Se a gente não se preparar, como é que faz? Aí chega na hora da prova, faz uma prece, né? Senhor Jesus, me ajuda a fazer a prova. Aí vem uma voz na consciência: tu estudou, descarado. Cabra bom, tu estudou. Se tu estudou, a prova vai vir, tu vai tirar 10. Ou pelo menos o necessário para você passar na prova do Enem. Aí o caboclo não estudou, não fez nenhuma aula nesses aulão que tem por aí, foi para Gandaia, para Vadiagem, chega pernoitado na hora da sono, quase atrasado, faltando 2 minutos, uns 30 segundos para fechar o portão, faz uma prova sem vergonha, não passa na prova do Enem, e como é que faz? Aí não consegui passar. Então, precisamos analisar o nosso próprio comportamento para que esses laços se rompam de forma tranquila, né? Já passamos tanto pela morte física, tanto. Hoje nós estamos em 2023. Quantas desencarnações e encarnações tivemos? Eu já perdi a conta. Fora aquelas que a gente deita para dormir, né, Edmilson? Qual é a próxima? A próxima 155A. é a 155A. Então, continua Kardec, porque ele nunca está satisfeito. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Não, nos responde os benfeitores. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se despreende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Eu tive a oportunidade de essa semana, agora que a matéria nos foi passada para o nosso estudo, para o nosso bate-papo aqui, e eu recomendo que quem gosta de estudar, ou ler ou estudar pela primeira vez, ou reler, sei lá, Obreiros de Vida Eterna, do nosso irmão, o repórter, né, do mundo espiritual, Dr. André Luiz. Nessa obra psicografada por Chico Xavier, ele nos traz 5 situações de desencarnes. 5. Dentre elas, o Dimas e outros personagens. Né? E cada um tem um deles que precisa ficar 24 horas ao lado do cadáver, no velório. Outro já não precisa. Esse que precisa estar ao lado do cadáver no velório, ele passa por uma situação desagradável, porque vê quem está no velório fazer aqueles comentários, né? Esse bicho não prestava. Aí, as minhas palavras, né? Esse bicho não prestava, não valia nada. E começa a meter o mal no defunto. E o cara fica ali, desencarnado,
uma situação desagradável. Então, particularmente, eu já falei para o meu filho, não quero ninguém no meu velório. Que só avisa depois de 15 dias. Não vai não. Vai ter um belo assédio espiritual. Meu. Então, vamos ter que encerrar, que o nosso tempo urge. Mas, de qualquer maneira, foi muito bom e elucidativo trazer esse material para a nossa reflexão. Vamos continuar nele nas próximas semanas. Lembremos, tá? Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao programa Luz na Penumbra. E vamos aqui terminando já o seu último capítulo, capítulo 28, Coletânea das Preces Espíritas. Na sua quinta parte, Preces pelos Doentes e Obsidiados. Nós já estudamos nos programas anteriores a prece pelos doentes. Agora nós vamos estudar a prece pelos obsidiados, que é o último tema deste livro. Então vamos ver o que nós podemos tirar de proveito para nós nessa sugestão que Allan Kardec nos dá para a prece, para fazermos para aquelas pessoas que, em nosso ponto de vista, encontram-se num processo de obsessão. Vamos lá, mas como sempre, antes da prece, ele nos apresenta um prefácio para dar o contexto, justificar, mostrar para nós a situação, para que nós entendamos o quadro. Aí sim nos propõe a prece. Ele não propõe diretamente uma prece para os obsidiados, como nenhuma outra prece foi de forma direta. Ele faz antes um preâmbulo, como ele diz aqui, um prefácio, né? Então, neste caso, ele diz o seguinte: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade escrevente, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Vejam bem, já é uma boa explicação para nós aqui. Quando a pessoa que é médium psicográfico está sob efeito dessa obsessão, esse espírito obsessor, ele impede que outros espíritos venham dar sua comunicação.
Então é aquela pessoa que fica realmente obcecada por aquele espírito. Ela só vai tratar daquele assunto, daquilo que ele fala, e em detrimento de outras orientações que porventura ela possa ter. Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com que a humanidade se defronta neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada como prova ou expiação e aceita como tal. Então, a obsessão pela qual a pessoa está passando, ele diz aqui, é como se fora uma enfermidade. E que, como todas as tribulações da vida. Então, a obsessão é mais uma tribulação que nós temos na vida. E por isso deve ser considerada como uma prova para nós, ou uma expiação. Então, cada caso é um caso. Então, nós não temos como distinguir. Só a espiritualidade é que tem como ver isso. Mas se nós sentirmos em nós ou em alguém esse tipo de sintoma, é porque nós fizemos algo no passado e agora estamos, de certa forma, resgatando por esse caminho doloroso. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, como tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Exatamente. Se nós, pelas nossas, vamos dizer assim, as nossas imperfeições, doenças gerais, resultam das nossas imperfeições físicas, algo de errado que nós fizemos com o nosso corpo ou com o corpo de algum terceiro. Agora, se for o caso de uma obsessão, geralmente ela é resultado de uma imperfeição moral nossa. A causa moral, as causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem que se opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para preservá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Então, olha a distinção que ele está fazendo, mostrando para nós. Qualquer dificuldade, qualquer sofrimento da área física, nós temos que opor uma ação física para cessar aquele mal. É como nós estamos doentes aqui, nós vamos tomar um remédio, um produto químico, farmacêutico. Agora, se nós temos uma obsessão e está sendo tratada como um mal moral, nós temos que opor a isso uma força moral, porque não vai ser um remédio, um fármaco, que vai fazer diminuir ou parar uma obsessão. Porque para a obsessão parar ou diminuir muito, tem que se opor a ela uma força moral para poder dar resultado. É preciso, como diz aqui, fortificar a alma. E a fortificação da alma é feita através de uma transformação moral. A transformação moral faz com que a alma se fortifique. É o que nos é recomendado no capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. No momento que nós nos transformamos moralmente, nós estamos ajudando aos espíritos superiores a afastar de nós aquele espírito. Até porque, com a nossa transformação moral, nós mudamos de patamar vibratório. Nosso patamar vibratório muda. E esse espírito obsessor não consegue mais ter tanto acesso a nós. Então, há essa distinção. Nós já fizemos prece aqui para pessoas que estão passando doenças físicas, nesse mesmo capítulo. Agora, para as doenças da ordem moral, dentre as quais está a obsessão. Daí a necessidade do obsidiado trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, na maioria das vezes, para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros.
Então, primeiramente, o próprio obsidiado tem que fazer sua parte. E às vezes é suficiente. Ele mudar o seu jeito, seu comportamento, seus pensamentos, já elimina o problema. Muitas vezes o problema é muito mais grave, mas isso já é o primeiro passo, sem o qual nada vai se poder fazer. O auxílio desse se torna indispensável, o auxílio de terceiros, espíritos bons, espíritos protetores, se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, porque então o paciente muitas vezes perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, quando essa obsessão fica tão arraigada que se transforma numa subjugação, ou seja, o espírito subjuga, põe sob seu comando o obsidiado, ou uma possessão, quando ele, em tese, entre aspas, toma posse. Então, o obsidiado, ele perde muitas vezes a própria vontade, perde o seu livre-arbítrio, não tem como usar nem o próprio livre-arbítrio. Aí, ele já devia ter feito antes essa transformação moral, mudança de modo, de hábitos, mas não fez. E agora vai depender, sim, do auxílio dos espíritos protetores. A obsessão exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que, com frequência, tem sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Vejamos o capítulo 10º, item 6, capítulo 12, itens 5 e 6. Então, isso aqui, vamos repetir o texto, hein? A obsessão exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que, com frequência, tem sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Então está bem aqui esse advérbio de modo, dizendo que quase sempre, não é todas as vezes. As pessoas às vezes pensam que toda obsessão eu estou sendo obsidiado por um espírito a quem eu prejudiquei no passado. Quase sempre é isso, mas nem sempre é isso. Nem sempre é isso. A obsessão causada por espíritos que nem conheceram a gente, simplesmente são atraídos pelos nossos maus costumes. Nós, no dia a dia, às vezes aquela simples coisa que a gente acha que não tem nada demais, torna-se um vício, torna-se para nós uma compulsão. E aí isso atrai esses espíritos que gostam daquilo também. Eles não têm nenhuma ligação conosco do passado, não teve, mas é atraído por isso. Então, pelo menos esses dois tipos de obsessão. O espírito que vem se vingar de nós por alguma coisa do passado e aquele que está passando, vê que nós gostamos de alguma coisa que ele gosta, ele chega. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, esse fluido pernicioso trazido pelo obsessor, às vezes é forte bastante para neutralizar os fluidos salutares que os nossos amigos espirituais estão trazendo para nós. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau, mediante ação idêntica à do médium curador nos casos da enfermidade. É preciso que se expulse o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, um efeito reativo. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. Então, ele está dizendo, nesses casos de obsessão, essa influência negativa, esses maus fluidos que esses espíritos trazem para onde nós, às vezes são tão fortes que um simples fluido dos nossos amigos espirituais não é suficiente. Então, quando acontece isso, e esse obsidiado está diante de um médium curador, o que vai acontecer? Esse médium curador é preciso estar, ele, vamos dizer assim, cercado de espíritos bons para promover essa cura, porque eles vão ter que expulsar esses fluidos, tirar fora esses fluidos maus que estão na pessoa obsidiada.
E isso só pode ser feito se esses amigos espirituais tiverem uma força moral muito grande. Porque ele tem que ter uma força benéfica, uma força moral maior do que a do espírito malévolo. Ele tem que ser superior a esse espírito para poder tirá-lo dali. E também, como ele é um espírito inteligente que está ali, essa ação mecânica de opor o que ele está fazendo de mal como uma força boa, às vezes precisa do auxílio de uma conversa direta com esse espírito, ao qual o espírito bom que está nos ajudando através de um médium possa falar com autoridade, para que esse espírito se afaste e pare com esse trabalho. E essa autoridade só existe onde há superioridade moral. Então, a pessoa obsidiada, ao médium curador e ao espírito bom, que tem que ter uma autoridade moral muito grande para poder tirar aquele obsessor dali. São 3 elementos. Então, esse espírito bom vai agir sobre o médium. Muitas vezes, só a sua força moral consegue afastar o espírito mal. Mas, às vezes, não é suficiente. Ele tem que ter uma conversa muito séria com esse espírito. E usar, aí sim, toda a sua força moral para expurgá-lo. Vocês vejam que é um trabalho difícil, muitas vezes. Muito difícil. Ainda não é tudo para garantir essa libertação. É preciso induzir esse espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele desponte o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, tendo em vista a sua educação moral. Só então se pode ter a dupla satisfação de libertar o encarnado e convencer o espírito imperfeito. Porque se você teoricamente conseguisse expulsar o espírito, mas ele não saísse só pelo impulso benéfico do espírito bom, ele não está convencido. A hora que a pessoa que está sendo subjugada, ela voltar com as suas manias, ele vai voltar também. Ele não está convencido. Ou pelo menos se sair dali vai tumultuar outro. Então, esse espírito que vai fazer essa ação boa, ele tem que conseguir, além de tirar o espírito dali, convencer o espírito mau a mudar o seu modo, para garantir que ele não vai mais voltar para fazer coisas erradas. Tem que fazer com que ele renuncie aos seus maus desígnios, fazer que nele desponte o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, tendo em vista a sua educação moral. Porque se o espírito bom consegue, além de afastar esse espírito, transformá-lo também, ele se arrepender daquela situação, na realidade haverá uma dupla satisfação. A satisfação de ter libertado a pessoa daquele problema, daquela doença moral, e ter convertido o espírito imperfeito. E é mais ou menos esses casos que geralmente acontecem nas desobsessões, nas reuniões mediúnicas. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da prece. Então, a parte que cabe ao obsidiado, pelo menos é essa, é ter boa vontade e atuar na prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro que este último lança, visto que longe de auxiliar, repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Nos remete aqui o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Por quê? Um tipo de obsessão é a fascinação. Porque uma coisa é o espírito estar obsidiando você, tumultuando sua vida, sugerindo coisas ruins para você. Isso é um caso. Agora, você fica como que indefeso, faz aquilo em virtude dos seus maus gostos, etc., mas quase que involuntariamente. Agora, quando você gosta daquilo que o espírito propõe, quando você fica encantado por estar recebendo instruções do espírito, você não julga o que aquele espírito está propondo, faz
cegamente. Você está fascinado por aquilo. É porque a sua vaidade está embutida nisso também. Todo fascinado é vaidoso, claro, nós todos somos vaidosos, sem dúvida. Mas a vaidade exacerbada pode transformar-se numa fascinação, que é o que ele está falando aqui. E aí é muito mais complicado. Ele diz aqui, é o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Então, a fascinação é muito mais complexa. É a pessoa que está doente, você propõe a ela um remédio, mas tem que comprar um remédio de uma dieta. Você tem que evitar comer isso. A pessoa até aceita tomar o remédio, mas não quer abdicar de comer aquelas coisas. Então o remédio não vai fazer efeito completo, fazer parte do efeito. O remédio conserta aqui, você come o que não pode ali e não fica bom. Então é isso aí, o espírito traz o remédio, conserta o remédio. Mas você é vaidoso, adora aquela história que o obsessor está contando, aquelas coisas que ele manda fazer, aí não tem como, é muito mais difícil. O médium tem que participar, tem que entender o que está acontecendo, reconhecer que ele é parte do problema. Não é problema criado só na encarnação passada. Se ele trouxe consigo a causa do mal hoje, está repetindo. Então ele tem que entender isso. Muita gente às vezes se afasta desse tratamento no próprio centro espírita, na própria reunião, porque ela se sente, ninguém fala isso diretamente, que seria indelicado dizer que ela é uma parte do problema, mas fala nas entrelinhas, e ela percebe que se não abdicar daqueles gostos, daquela satisfação, daquela fascinação que ela tem com aquele problema, não vai resolver. É muito complicado. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar que se tem para agir contra o espírito obsessor. Então, em todo esse processo, tem que estar em prece. A pessoa que está sentindo esse problema de obsessão, ela tem que fazer prece para ajudar. O médium que vai atuar como intermediário, que vai atuar nesse tratamento, ele tem que fazer a prece também. E o espírito com certeza vai vir fazendo prece. E os espíritos que estão acompanhando estão todos em prece para propiciar um ambiente favorável àquele tratamento, gente. Então, por isso que Kardec vai seguir propondo pelo menos 3 preces para esse caso, que nós não vamos estudar hoje, nós vamos estudar no próximo programa. As 3 preces propostas por Kardec, que tem uma prece para ser dita pelo próprio obsidiado, outra prece pelo obsidiado, ou seja, prece que nós vamos fazer em graças ao obsidiado, e uma prece pelo espírito obsessor. Vamos fazer uma prece para aquele espírito, para também ajudá-lo na sua transformação moral. Entende? Então, Kardec vai nos trazer essa prece que nós vamos estudar no próximo programa. Por hora, vamos ficando por aqui. A todos vocês eu desejo uma boa noite, uma abençoada noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.